Vamos hoje fazer aqui uma pequena apresentação do programa Nikon Capture NXD, programa este da Nikon. Podem fazer um download grátis da própria Nikon.com e em conjunto com o programa Capture NXD podem fazer o download simultâneo do View NXE. E estes dois programas trabalham interligados, podendo abrir-se um através do outro. Vamos começar por ver as opções que temos aqui na barra superior. Temos a opção View Mode, onde podemos ter acesso a todas as fotos de uma forma rápida que temos no diretório selecionado, à esquerda, e podemos aumentar a dimensão das fotos. Se clicarmos na foto que pretendemos trabalhar, passamos a outro modo de screen, modo este que também está disponível aqui, em prévio. Temos ainda o modo full screen, do qual podem sair fazendo escape, e o modo que eu mais utilizo, o Image Viewer, portanto que, digamos, permite ter ao mesmo tempo acesso às fotos e à fotografia selecionada que vamos editar. A dimensão, portanto, pode ser reduzida através das barras. Por defeito, encosto o mais possível à barra à esquerda, o mais possível à barra à esquerda e deste lado o mais possível à barra à esquerda, para maximizar a zona de trabalho. Todas estas opções que aqui existem podem ser deslocadas. Por exemplo, a opção das fotos thumbnail, vocês podem fazer undock e arrastá-las para onde quiserem. Podem colocá-las à direita, no fundo, no topo ou onde tínhamos, à esquerda. Isto é válido para qualquer outra das janelas, por exemplo, esta, analogamente. Portanto, podem deslocar a janela para qualquer sítio. Podem, por isso, simplesmente colocá-la aqui, por exemplo, onde está minimizada, e em qualquer altura procurar o diretório que pretendem. Vamos voltar a colocá-la no sítio. Aqui é a mesma coisa, portanto, e arrastar para onde quiserem. Portanto, vamos olhar agora as opções que temos seguintes. Temos a opção Multi, que permite comparar, por exemplo, as imagens antes e depois da edição. Vamos, por exemplo, comparar a imagem com a última alteração que foi feita, portanto, depois da última alteração, antes da última alteração, ou compará-la com corrente, ou compará-la com a original. Portanto, reparem que a original era um pouco mais escura, o céu um pouco mais escuro, e existem casos em que a alteração é bastante mais dramática, por exemplo. Como podem ver, bastante mais escura é esta do que esta, depois de tratada. Depois temos aqui a ferramenta que permite aumentar ou diminuir a área em que estamos a controlar da fotografia. A que mais utilizo é a Zoom Tool, que permite selecionar o ponto exato que eu quero aumentar ou voltar onde estava. Depois temos o equilíbrio de brancos, que não vamos falar aqui porque esta opção existe disponível também aqui à direita. A opção de a rotação da foto, que também existe aqui à direita. Crop,
portanto permite cortar a fotografia nas zonas que entendermos, mais à direita, mais à esquerda, com várias opções, de 1x1, 16x9, 4x3, etc. Portanto, ou por simplesmente aquela que entenderem. A rotação 90 graus para um lado, 90 graus para o outro de cada vez. O retoque, a ferramenta de retoque, que permite apagar zonas que entendemos. Por exemplo, permitiria apagar esta antena aqui. Já lá iremos mais tarde. Vamos passar por cima destas opções e vamos olhar aqui assim. Portanto, a opção View NXI permite passar para o programa View NXI, um programa de edição de fotografia mais simples. Se entenderem gostar mais desse, portanto, é uma opção. E permite-nos passar diretamente daqui para esse programa ou desse programa para este. Não vamos agora utilizar essa opção. A impressão e a opção de conversão de ficheiros. Portanto, qualquer fotografia alterada aqui ou editada neste programa não é alterada. Na realidade, o que acontece é que é criado um ficheiro só de alterações que está acoplado ao ficheiro base. Por exemplo, se viemos aqui ver, vamos aqui olhar, podemos ver que nas fotografias tiradas nesta data existem um conjunto de fotografias que foram alteradas com este programa e foi acoplado, foi criado automaticamente este ficheiro que aqui está, ou este diretório que aqui está, nkpsc parram. Este diretório, ou este folder, tem um ficheiro por cada fotografia alterada, ficheiro esse que contém as instruções de alteração que nós demos no programa Capture NXD. De facto, qualquer fotografia que nós editemos neste programa pode voltar ao original, bastando clicar aqui na reversão para o estado original, e também regressa ao original se por qualquer razão nós, na fotografia que for depois gravada, já vamos ver como, se nós porventura retirarmos estas fotografias do diretório onde se encontra o ficheiro criado com as alterações, elas regressam automaticamente ao original. Se apagarmos o diretório com as alterações, todas as fotografias regressam ao original. Como é que nós devemos, digamos, fazer com que uma fotografia depois alterada aqui fique em definitivo com as alterações que nós quisermos? Portanto, eu normalmente fico com todas as fotografias originais no seu estado original, aqui, num diretório específico que eu considerei. Normalmente eu crio um ficheiro chamado NEF, porque tiro todas as fotografias na qualidade NEF. Podem tirá-las em JPEG, funciona da mesma maneira. Contudo, não terão com certeza algumas das opções disponíveis neste programa. Já lá iremos mais tarde. E depois transformo estas fotografias NEF, depois de editadas, em fotografias JPEG. Pode-se fazer uma de cada vez, por exemplo, selecionando a fotografia e depois fazendo a conversão de ficheiros. Já lá vamos ver. Ou selecionando várias. Clicamos numa, botão Shift, tecla Shift, clicamos mais à frente e selecionamos várias. Ou, com o botão Ctrl, selecionamos apenas aquelas que quisermos. Portanto, clicando nesta, tecla Ctrl, esta, apenas as que quisermos. Vamos aqui a conversão de ficheiros. Escolhemos o formato que entendemos. Como vocês podem ver, tem JPEG, TIFF, 8 bits e 16 bits. Normalmente a opção JPEG é a mais escolhida. Qualidade, por defeito eu escolho a qualidade excelente. Resolução 300 dpi é suficiente para a minha máquina, mas podem querer uma maior definição se porventura tiverem máquinas superiores. Eu tenho uma Nikon D3100, mas quem tenha máquinas com um maior número de pixels no seu, digamos, na sua definição, pode aumentar porventura o número de pixels aqui na foto. Por defeito mantenho a dimensão original da fotografia. Selecionamos o diretório onde queremos guardar as fotografias. Por defeito eu guardo no mesmo sítio
onde tinha as fotografias NEF. Aliás, criei um diretório com um passeio, um subdiretório onde coloquei as fotografias NEF e agora vou colocar aqui as fotografias em JPEG. E aqui tem, portanto, o fecheiro que ela criou das alterações. E depois, Start, e ele iria, portanto, vou ver que aparece aqui uma instrução com o processo fica, digamos, em funcionamento e vão ver que fotografias uma a uma vão passar de NEF para JPEG com a edição que vocês lhe fizeram neste programa. Isto também é válido para as fotografias em JPEG, mas como eu vos disse, as fotografias em JPEG trabalhadas neste programa não têm um conjunto de opções que as fotografias em NEF têm. Nomeadamente o maior aproveitamento das zonas sobreexpostas e subexpostas, se for feito em NEF, e ainda algumas opções que o programa disponibiliza para as fotografias NEF e que não tem para JPEG. Vamos agora ver as instruções generalizadas aqui assim. Portanto, temos a exposição de, já agora antes disso, portanto, nós temos aqui, portanto, a zona de edição nesta pestana e a zona de informação da fotografia nesta outra. Portanto, aqui tem toda a informação da fotografia que tiraram, quais as condições em que tiraram a fotografia. E aqui a edição. Portanto, a exposição, como podem ver, apareceu aqui por uma razão simples, porque eu tenho, digamos, deslocado para esta zona esta instrução. Se eu fizer isto, portanto, ela volta para aqui. Porquê é que eu a tenho aqui? Porque aqui eu coloco, e vou fazê-lo já com algumas opções, coloco aqui as opções mais utilizadas no trabalho das fotografias e aquelas que dependem umas das outras, ou seja, aquelas que quando eu altero, digamos, pretendo saber qual é a alteração que fiz, ao mesmo tempo que mexo em outras que têm a ver também com esta instrução de edição. E elas são o tone, que eu também gosto de colocar aqui, o tone detail, que eu também gosto de colocar aqui, e ainda levels and curves, que eu também gosto de colocar aqui. Como eu vos disse, qualquer destas opções pode estar aqui. Basta para isso eu fazer isto e a partir deste momento tenho a opção disponível aqui. Deixa de estar aqui. Vamos voltar a colocá-la ali, porque eu gosto de ter ali assim. Portanto, como eu dizia, portanto, a opção de exposição que eu já tenho aqui permite-me, por um lado, aumentar ou reduzir a exposição. Coisa que eu não posso fazer se estiver com a fotografia em JPEG. Se a fotografia estiver em JPEG, eu já não posso mexer na compensação da exposição. Nem posso utilizar esta opção que aqui tem, que me permite aclarar as zonas escuras e reduzir a luminosidade nas zonas que estão muito claras. Portanto, por exemplo, nesta foto eu vou utilizar, portanto, vou deixar estar como estava, vou aqui assim, portanto, quando eu retiro daqui esta opção, ela fica como se esteja no original, portanto como veem, portanto, as zonas escuras ficaram mais escuras, reparem a diferença, portanto, a zona mais clara, portanto, tinha o sol quase de frente, fica um pouco menos sobreexposto, e as zonas mais escuras ficaram mais com maior luminosidade. O mesmo podem ver aqui do histograma. Portanto, reparem, há um desvio do histograma para as zonas mais claras e para as zonas mais escuras. E têm 4 opções: Low, Normal, Height e Extra Height. Porquê é que estão estas 4 abertas aqui? Porque elas mexem todas umas com as outras. Reparem, eu aqui tenho utilizado uma opção que é o Daylighting. Se eu puser isto a 0, reparem a diferença. Não há contraste. Ok, mas já lá vamos. Portanto, estamos agora com a exposição da compensação da exposição. Vamos agora aqui para o equilíbrio de brancos.
Equilíbrio de brancos, portanto, podem selecionar um ponto cinza. Aqui não seria fácil. Vamos ver se encontramos aqui um ponto cinza. Talvez aqui. Vamos ver. Enfim. Ficou. Não está mal, mas não é bem a cor que lá tínhamos. Vamos ver aqui outra, talvez aqui outra zona. Está melhor. Vamos voltar, portanto, ao valor registado. Por defeito, eu mantenho os valores registados tirados em automático, equilíbrio de brancos em automático, porque na Nikon funciona muito bem e, regra geral, não é necessário utilizar digamos, este equilíbrio de brancos. Contudo, sempre que necessário, tem a opção de usar a pipeta para encontrar um ponto cinza ou, por e simplesmente, deslocar os ponteiros de temperatura de cor e cor. Depois temos a opção de tratamento rápido da fotografia. Portanto, eu raramente utilizo, mas é uma opção que está disponível para um tratamento muito rápido da fotografia. Portanto, todas as opções mais comuns aparecem num único ecrã. Começando pela Picture Control, portanto, onde vocês têm várias opções standard da Nikon. São edições automáticas, como seja o Standard, o Neutral, que é por defeito a neutra, portanto é a que eu utilizo por defeito na própria câmera, Vivid, Monocromático, Portrait, Landscape. Ainda poderiam utilizar outras desde que estivessem gravado, mas não vamos hoje falar sobre isso. Depois tem tanto dentro das opções Standard, Vivid, etc. Tem ainda aqui, portanto, um ponteiro que vos permite, digamos, controlar um pouco as opções selecionadas. Portanto, como podem ver, aumenta ou reduz o efeito da opção selecionada. Portanto, ok. E de seguida temos aquelas que são as opções comuns, portanto, o foco, digamos, aumentar um pouco o foco, digamos, da fotografia através do sharpening. A opção Clarity, que só existe para algumas máquinas da Nikon, as máquinas mais sofisticadas da Nikon. A partir da Nikon 7100, penso que, e até algumas da classe 5000, não sei se é 3000, portanto, já permite a utilização desta opção Clarity. A minha não permite, pela razão pela qual aparece a cinzento e não tem possibilidades de ser mexida. O contraste, o brilho, saturação e a cor. Portanto, é uma forma rápida de tratar a fotografia. Depois, o tone, já temos ali. Por defeito, como eu vos disse, gosto de colocar ali. O tone detail, que está aqui também. E depois, portanto, a redução de ruído, noise reduction. Portanto, há que ter algum cuidado na utilização desta opção. Por defeito, eu mantenho o 6 no sharpness e coloco valores inferiores a 10 na redução de ruído, já que, portanto, a redução de ruído reduz o foco da fotografia, ou reduz o sharpness, e vice-versa. Portanto, há que ter algum cuidado. Tem ainda aqui a opção qualidade melhor ou qualidade melhor de 2013, que podem utilizar e ver qual delas fica melhor com a vossa fotografia. Depois temos a opção, digamos, de correção de lentes. Portanto,
opção de correção do moiré, raramente utilizado, mas pode acontecer em algumas fotos muito específicas, especialmente em fotos noturnas, com exposições longas. A redução de poeira na imagem, aberração de cor lateral e axial, a distorção da lente, que enfim funciona em parte, digamos, depende das lentes, mas pronto, dá alguma correção, como podem ver aqui neste caso particular. Esta fotografia foi tirada, vamos ver aqui na informação, com uma lente 18-105, a uma distância focal de 50 mm, portanto corresponderia portanto a cerca de 75 mm, já que é uma DX, é uma máquina DX, é a Nikon D3100, e portanto quando aqui utilizamos a correção de distorção, ele provoca aqui alguma alteraçãozinha, portanto corrige um pouco a distorção. Tem a correção automática de olhos vermelhos, não é necessária neste caso, e a correção de vinheta, que também neste caso não existe. Poderia existir numa fotografia tirada talvez aqui um pouco, mas enfim, também não se nota nenhuma vinheta aqui, mas pronto, podia utilizar aqui a vinheta, a correção da vinheta, e não há problemas de alteração, já que de facto não se notava, já não existia no início. Ainda tem outras opções que não estão disponíveis para esta máquina, aliás, para esta lente. Depois temos aqui a opção LCH, é digamos uma novidade neste programa do Nikon NXD, e que permite fazer algumas coisas interessantes. Vamos abri-lo e vamos ver. Temos as possibilidades de selecionar o Master Lightness, Color Lightness, Chroma e Hue. O Master Lightness basicamente altera a luminosidade geral da fotografia. Vou voltar a pôr no... Podemos utilizar este ponto, chamado o ponto de ancoragem, e selecionar apenas uma cor. Aliás, peço desculpa, selecionar um ponto de ancoragem à volta do qual o gráfico vai ser trabalhado. Por exemplo, posso selecionar este ponto, que é o ponto mais luminoso, ou um dos pontos mais luminosos. Enfim, existem aqui alguns pontos brancos, que agora não se vêem. Mas, por exemplo, podia fazer um ponto de ancoragem aqui e agora trabalhar o contraste à volta desse ponto. Ou podia fazer vários pontos. Aqui. Vamos voltar atrás, vou fazer o reset apenas deste canal. Fazer um ponto de ancoragem aqui, fazer um ponto de ancoragem aqui, e agora podia, digamos, mexer isto de uma forma diferente. Como veem, permite fazer grandes alterações na foto. Ou posso selecionar a luminosidade cor a cor. Por exemplo, posso retirar a luminosidade do azul, selecionando no ponto de ancoragem no azul, uma certa largura de banda, e agora para baixo reduzo a luminosidade do azul ou aumento a luminosidade do azul. É importante verificar se o ponto de ancoragem ficou no extremo. Okay? E podia fazê-lo em vários pontos. Por exemplo, podia escolher selecionar uma zona verde, escolher a largura e, por exemplo, retirar a luminosidade ao verde. Ok? Muito bem. Posso escolher
fazer isso, mas às cores. Portanto, ou seja, alterar uma cor, aumentar a saturação de uma cor. Por exemplo, posso aumentar a saturação deste azul, da mesma forma, fazendo um ponto de ancoragem aqui, uma certa largura, e agora, viram a diferença? Viram a diferença? Naturalmente deve-se ter algum cuidado, porque podemos estar a selecionar apenas o azul do céu e haver outras zonas azuis que também vão ser alteradas em iguais circunstâncias. A mesma coisa, portanto, se selecionar um ponto de ancoragem no verde, a certa largura de banda, e agora posso aumentar a saturação da zona verde. Maior largura, e portanto, temos de ver que os verdes, alguns amarelos e o azul intensificaram-se. Vamos fazer o reset, ou podia simplesmente aumentar a saturação de toda a fotografia através da barra. Finalmente temos aqui, portanto, Hue, que permite alterar as cores. Por exemplo, este azul, utilizando novamente um ponto de ancoragem, vou tirá-lo e vou voltar a pôr para vocês verem. Utilizo um ponto de ancoragem, seleciono uma certa largura e agora digo que quer isto mais, quer esse azul mais azul, ou mais rosa, mais lilás, digamos assim, e o verde mais amarelo, ou mais verde. Aqui, note-se que aqui nós estamos a trabalhar a saturação, estamos a mudar a mesma cor. No croma estamos a alterar a saturação da cor, aqui estamos a mudar a mesma cor, como vocês veem no verde. E podia fazê-lo em várias cores, nomeadamente em todas aquelas que fizessem um ponto de ancoragem. Fazer reset. Pode ainda mudar o ângulo de 60 para 120 a 180 graus, portanto, com 60 graus há uma certa mudança, com 120 graus a mudança é mais dramática, com 180 é mais dramática ainda. E posso mudar, digamos, a cor em toda a fotografia de uma vez só. Portanto, cores mais, enfim, mais amarelas, vá lá. Tons mais quentes, tons mais frios. Muito bem. Vou fazer o dock para que fique aqui assim, ancorado. Depois temos a opção de rotação, digamos, vá lá, em que nós endireitamos a fotografia e alteramos a perspectiva da fotografia. Eu vou selecionar aqui uma outra foto num outro diretório. Por exemplo, esta. Portanto, vamos então, temos, digamos, a ferramenta para endireitar a fotografia, portanto, para nivelar a fotografia. Podemos utilizar através desta régua ou através de uma linha. Portanto, se eu fizer uma linha daqui aqui, considerando que isto seria uma zona horizontal, a fotografia, portanto, será colocada, digamos, de acordo com essa linha. Ou, deslocando a barra, portanto, obtenho o equilíbrio da fotografia. Temos ainda a correção da perspectiva vertical e horizontal. Reparem que aqui estou com uma correção de 6,5. É preciso algum cuidado com esta correção porque ela encurva as fotos. É o caso aqui. Portanto, a fotografia original era assim. Reparem, portanto, pode-se ver claramente, como eu estou num ponto baixo, tende a existir, digamos, uma certa deformação vertical da fotografia.
que eu posso tentar corrigir um pouco utilizando esta opção. Ou, se fosse o caso, uma correção horizontal. Portanto, muito bem. Depois temos a opção Unsharp Mask. No fundo, o que faz, digamos, é aumentar o sharpness da fotografia ou reduzir. Portanto, por regra não utilizo valores superiores a 40, utilizo valores entre 20 e 40, já que, como sabem, há um compromisso entre o sharpness e o ruído da fotografia e, portanto, aumentando demasiado o sharpness, aumentamos naturalmente também o ruído da fotografia, e especialmente em algumas fotos tiradas com ISOs mais elevados, isso pode ser dramático. Raramente mexo no raio ou na opção Threshold, enfim, mas vocês podem testar as três opções de acordo com as vossas fotos e ver o que é que conseguem obter com cada uma das opções. Normalmente, como eu vos digo, utilizo apenas a opção intensidade entre o 20 e o 40 e é suficiente para as generalidades das fotos. Depois temos Levels and Curves, que está aqui ao lado. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. E finalmente temos aqui a ferramenta de retoque que permite retocar alguns pormenores, nomeadamente retirar pontos, linhas que possam surgir na vossa fotografia. Aqui, por exemplo, o caso, temos aqui esta antena. Se eu quisesse tirar esta antena, clicava nesta ferramenta, fazia o Auto Retouch, aqui ou aqui, abre uma barra, no fundo o que faz é abrir a ferramenta mais ou menos, convirá, eu vou fechar e voltar, convirá a aumentar a fotografia naquela zona, e agora sim, com a ferramenta, aumentar um pouco mais, é suficiente. Agora reparem, portanto a antena desapareceu. Podemos tentar corrigir aqui estas pequenas imperfeições. Não é fácil. Vamos ver como é que ficou. Muito bem. Eu vou voltar a como estava. Portanto, todas as opções que vocês têm disponíveis têm uma janela com visto para que possam, digamos, visionar como é que fica antes e depois, rapidamente. Aqui no caso da ferramenta de retoque, reparem, desaparece, aparece. Aqui no caso das correções que eu tenho feitas à exposição e à luminosidade, portanto, reparem na diferença. Aqui também, reparem na diferença. E ainda a opção que vimos no início, de comparar a fotografia antes e depois. Vou comparar com a fotografia original. Portanto, aqui temos a fotografia original, aqui temos a fotografia depois do retoques. Portanto, como eu vos disse, as opções que mais utilizo são estas 4. E porquê é que eu as coloquei aqui ao lado? Porque todas elas estão interligadas. Portanto, quando eu mexo no Tone Detail, estou, digamos, a atuar
em conjunto com o tone e em conjunto com a composição de exposição e com o levels and curves. Portanto, todas elas têm a ver com a luminosidade da fotografia e, portanto, todas elas mexem no histograma, mais para a direita, mais para a esquerda, e convém, digamos, tê-las todas abertas para sabermos o que é que fizemos em cada uma delas. Por exemplo, aqui utilizamos esta ferramenta Delighting da Nikon, é automática, ou seja, isto é uma opção do software que funciona em automático. Quando nós utilizamos o Delighting HS, basicamente o que ela faz é aumentar o contraste da foto. Reparem, por exemplo, aqui no histograma. O histograma está encostado à direita às altas luzes, sem, contudo, ultrapassar o histograma à direita, e à esquerda, idem. Portanto, se eu puser a zeros, reparem no que aconteceu. Portanto, ou seja, a fotografia tinha pouco contraste, e neste caso, esta fotografia, que a fotografia tinha pouco contraste, a utilização da opção Delighting foi importante para aumentar o contraste da fotografia. Portanto, aclaramos a luminosidade global da foto e as zonas escuras, digamos, ficaram com maior contraste. Portanto, a fotografia ficou francamente melhor. Aumentámos ainda um bocadinho o brilho. Como é que eu vou pôr aqui o brilho a zero? Porque é que nós devemos, tanto quanto possível, sempre que, a menos que não haja mesmo uma zona clara ou branca da fotografia, mas em geral quase todas as fotografias têm uma zona branca, devemos utilizar aqui o brilho ou a compensação de forma a encostar o mais possível o histograma, portanto, à direita, sem que haja uma sobreexposição. Irão ver com a experiência que esta opção resulta bem e normalmente as fotografias ficam com uma boa luz. Como é que eu sei que a fotografia está com o máximo de exposição ou com o máximo brilho sem que haja sobreexposição? Temos aqui a opção, na opção Imagem, Show Lost Highlights ou Show Lost Shadows. Portanto, esta opção do Show Lost Highlights e Show Lost Shadows permite ver se existem altas luzes que já estão sobreexpostas ou zonas de sombra que já estão totalmente escuras, portanto pretas. Vamos clicar aqui no Lost Highlights. Reparem que temos aqui algumas pequenas zonas que estão sobreexpostas. Não é grave, são zonas que naturalmente têm digamos, um reflexo de luz muito grande, podem ser vidros, podem ser zonas muito claras. Eu vou aumentar um pouco o brilho. E agora reparem, agora começa a ser dramático. A partir daqui já há uma sobreexposição clara de muitas zonas. Então eu vou reduzir e vou deixar ficar assim, ou até eventualmente menos um bocadinho. Ok? Portanto, estão a ver a razão pela qual é importante manter todas estas zonas, todos estes quadros abertos ao mesmo tempo. Analogamente, posso vir ver nas zonas escuras como é que estamos. Reparem, temos aqui uma zona escura. Podia vir aqui à proteção de luzes, a proteção de sombras e reduzir essa sombra. Contudo, ao fazê-lo, vou cortar o contraste da fotografia. Portanto, a fotografia fica com um pouco de contraste. E não é mau se ficar alguma zona, digamos, com uma sobreexposição mais acentuada, já que efetivamente há zonas escuras que não se veem mesmo, são escuras. E, portanto, vamos voltar a ver aqui a imagem. Vamos retirar. E, portanto, corresponde aqui a uma zona de facto que dificilmente se vê, portanto, pela distância, são uma zona de sombras. Portanto, não faz muito sentido eu retirar essa zona, porque ao fazê-lo, reparem, aclarei toda a fotografia, toda ela ficou demasiado clara e depois não corresponde a uma realidade. Portanto, já deixa de ver contraste. Por outro lado, o Highlight Protection também permite proteger zonas de altas luzes. Portanto, reparem, eu vou voltar aqui, vamos voltar aqui ao Show Last Highlights e reparem que eu posso praticamente eliminar as altas luzes. Quando temos a opção de Lighting ativa, o Highlight Protection não funciona bem.
Porquê? Porque este daylighting funciona em automático e tende a encostar sempre o histograma o mais à direita possível. Portanto, ou seja, maximizar os contrastes. Então, o highlight deixa de funcionar. Se eu retirasse daqui, veríamos, e agora posso provocar, digamos aqui, um exagero na exposição, até que se comece a ver aqui, pronto. E agora, utilizando aqui, podemos ver que há uma efetiva redução. Vamos aqui maximizar um bocadinho isto, sem exagerar. Pronto. E agora, como podem ver, portanto, daí que não devemos tirar, enfim, devemos tanto quanto possível tirar as fotografias em NF, já que esta opção, por exemplo, algumas das opções do Highlight Protection e do Shadow Protection funcionam bem em NF, porque ainda conseguimos recuperar zonas de altas luzes que ficaram um bocadinho para lá do histograma, no caso do NF, mas já não são recuperáveis em JPEG. Reparem que também houve aqui um aumento da compensação da exposição. Ela estava inicialmente aqui, a 0. No caso, reparem também neste pormenor, a compensação da exposição aqui não é muito significativa. Porque o daylighting por si só, digamos, faz tudo sozinho. Aumenta a exposição, encosta o gráfico o mais à direita possível, etc. Eu aqui, quando aumentei um bocadinho para 0,30, o que fez foi deslocar toda a zona central da fotografia para a direita. Reparem que se eu vier aqui, a fotografia, portanto, recua. Há aqui uma outra opção do daylighting, que está utilizada. Vou pôr off. Vejam que houve aqui uma alteração significativa, portanto, vamos voltar a pôr normal. Portanto, o azul do céu aclarou um pouco, portanto, toda a fotografia aclarou um pouco. Portanto, esta opção do Active Daylighting normalmente funciona bem, digamos, quando aclara as zonas mais escuras e escurece um pouco as zonas mais brilhantes. E isso é particularmente relevante quando temos fotografias em que existe muita luminosidade de frente para a máquina e em que há uma tendência para que as zonas escuras fiquem muito escuras e as zonas claras fiquem demasiado claras. Portanto, aqui, digamos, houve um trabalho conjunto de todas estas opções para gerar esta fotografia. Vamos aqui ver outro exemplo. Aqui, por exemplo, selecionamos a opção, não mexemos na compensação, selecionamos a opção Height em Active Daylighting, aumentamos um bocadinho o brilho para encostar o máximo possível, mais possível à direita, corrigimos um bocadinho a zona de sombras, estavam muito escuras, nomeadamente aqui, nesta zona aqui. E o Daylighting 1. Portanto, o Daylighting estar 1 ou estar 10, digamos, ou 17, não mexe. A partir, ele funciona bem, funciona de uma certa forma até nos números baixos e depois não funciona de uma forma completamente diferente em números a partir dos 40, 50. Como podem ver aqui. Portanto, ou é 1 ou é 50 ou 60. Vamos ver aqui o que acontece quando eu, por exemplo, desativo a opção do Active Daylighting. Portanto, como viram, portanto, existe um alargamento de todo o gráfico e uma redução da luminosidade da zona central. Quando eu clico, há um aumento da luminosidade da zona central, nomeadamente destes edifícios aqui, como podemos ver, por exemplo. Estão a ver aqui. As zonas aqui do edifício ficaram mais brilhantes, tal como o céu. Quando eu retiro, essas zonas, digamos,
reduzem um pouco a luminosidade, escurece um pouco a zona de mais sombras e ficamos com as zonas das luzes já com uma exposição, com uma sobreexposição, como vamos ver aqui. Estão a ver aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar a colocar, a selecionar e, portanto, houve uma redução clara da sobreexposição. Como eu vos disse inicialmente, depois de todas as fotografias estarem tratadas, volto a repetir o que é que haveria a fazer. Seleciono as fotografias que quero gravar em JPEG. Pode-se fazê-lo uma de cada vez ou selecionar todas, clicando na primeira, Shift e na última. Convert Files. Seleciono JPEG. Qualidade máxima. Resolução 300 dpi, seleção do diretório onde quer gravar e Start. Ou ainda, se quiser selecionar apenas algumas, seleciono, portanto carrego na tecla Ctrl, seleciono, clico nas fotos que quero e analogamente Convert Files e o mesmo trabalho. Digamos, hoje abordámos o programa da Nikon Capture NX de uma forma global, de uma forma rápida, não tivemos com grande pormenor a analisar fotografia a fotografia. Espero no futuro analisar algumas fotografias em conjunto convosco de uma forma mais pormenorizada, para vermos o que é que cada uma delas pode ser feito. Mas hoje o programa já vai longo e, portanto, vamos ficar por aqui. Relembro que devem, enfim, tanto quanto possível, tirar fotografias na qualidade NEF da Nikon, é o RAW da Nikon. Relembro que este programa funciona para o NEF da Nikon ou para o RAW da Nikon, não funciona para as fotografias RAW de outras marcas. E relembro ainda que podem fazer o download deste programa da Nikon, grátis, que vem em conjunto com o View NXi. E que trabalham, digamos, os dois um com o outro, portanto podem passar de um para o outro sem ter que fechar nenhum deles. E as fotos ficam, digamos, a foto em que estavam a trabalhar está acessível do outro lado, digamos, sem terem que procurar novos diretórios. Portanto, recomendo para quem é nikonista, este programa de facto é bastante bom. Recomendo, praticamente é o único programa que eu utilizo. E, portanto, é com ele que produzo ou edito todas as fotografias que tiro e que depois publico, nomeadamente no meu canal do YouTube, em filme, sob a forma de filme, canal Luís Mundo, que podem procurar no YouTube, ou ainda no meu blog, que, enfim, no final do filme que vou editar vos deixarei disponível. A todos obrigado e fica esta nota. Até à próxima.